Queridos irmãos e irmãs, na impossibilidade de celebrarmos o trito litúrgico em honra a São João Francisco Regis, vamos, através de 3 vídeos, conhecer um pouco sobre a sua vida, começando hoje, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Nasceu João Francisco Regis a 31 de janeiro de 1597, na aldeia de Fonte Coberta, no sul da França, perto de Narbonne. No século XVI, as famílias de nobres, as rurais, se dedicavam pessoalmente à cultura de seus campos de trigo, de olivais e dos pomares. Assim se deu com a família de João Francisco, que residia numa casa como são as casas dos camponeses mais abastados de hoje em dia. Após os estudos primários em sua aldeia natal, o jovem foi estudar no colégio dos jesuítas em Béziers. Nesta cidade, no século passado, ainda se mostrava o quarto de Francisco Regis, na República de Estudantes onde residia. Essa era a época das guerras entre calvinistas e católicos, no sul da França. Os calvinistas profanaram as igrejas católicas, os tabernáculos eram despojados dos vasos sagrados. E em 1562 haviam percorrido cidades com hóstias presas nas pontas das lanças. Não perdiam a ocasião de ultrajar a Virgem Maria. Francisco Regis procurava reparar, consagrando grande reverência e amor à Eucaristia e consagrando-se pessoalmente à Mãe de Jesus. A 8 de dezembro de 1616, Regis entra para o noviciado dos jesuítas em Tolosa, professando 2 anos depois. É enviado após a profissão como professor, sucessivamente em 2 colégios, até o momento de estudar filosofia em Tournon. Desta casa de Tournon, em 1593, havia saído um padre e um irmão para o martírio. A esta casa pertencia uma ermida situada ao lado do santuário de Nossa Senhora d'Ain. Esse santuário, hoje em dia, vê-se um vitral representando Francisco Regis, que fez sua consagração a Maria Santíssima. É no decorrer de sua estada em Tournon que ele começa o ministério da pregação numa aldeia vizinha. Com muito êxito, perto de Tournon, em Malves, vê-se ainda o púlpito onde fez suas primeiras experiências de pregação no ano de 1625. Terminada a filosofia, volta a ensinar e desta vez na cidade marial do Puy, mas não abandona a pregação rural, levando mesmo consigo seus alunos para evangelizar os povos dos campos. Certa vez, ao ouvi-lo, uma senhora exclama: "Feliz a mãe de tal filho e feliz de mim por tê-lo ouvido." Tendo voltado a Tolosa em 1628 para terminar seus estudos de teologia, surge aí a peste. Os jesuítas se dedicavam ao pestíferos, mas a epidemia é tão violenta que persiste durante 3 anos, matando 97 jesuítas. João Francisco deseja dedicar-se também aos doentes, porém a licença para tal era dada somente aos sacerdotes. Mas ele recorda que São Luís de Gonzaga ainda não era quando foi enviado aos hospitais de Roma. Entretanto, os superiores não cederam às suas súplicas, porque Santo Inácio havia instituído para que os estudos fossem respeitados. O jovem jesuíta pede então que a ordenação seja antecipada, o que lhe é concedido em 1630, pois as fileiras dos padres jesuítas haviam sido dizimadas, tanto pela peste como pelos calvinistas.
João Francisco celebra sua primeira missa em Tolosa no domingo da Trindade, mas surgem circunstâncias que o impedem de se dedicar aos pestíferos. Seus superiores veem necessidade de enviá-lo por alguns dias à aldeia de Fonte Coberta para pacificar dificuldades de família. Seu zelo o faz procurar os pobres de um asilo e a eles dedicar-se à sua terra natal. Certo dia, carrega nas costas um colchão de palha para uma cabana onde um pobre doente dormia no chão. Sua atuação como missionário com os pobres foi tão sensacional que chegou ao conhecimento do padre geral. Este julga que pode dispensá-lo do fim dos estudos de teologia para que se dedique às missões com os pobres. Pois a peste havia diminuído, graças à colaboração dos padres jesuítas e até dos noviços. O terceiro ano de provação, entretanto, obriga João Francisco a interromper o frutuoso apostolado da pregação. A casa do terceiro ano achava-se na própria cidade de Tolosa. Em setembro de 1631, vai Francisco Regis ensinar retórica em Palmiers. O colégio era paupérrimo, apenas 3 aposentos, com pouco mobília e carecendo de livros. Em Palmiers, reinicia a pregação rural e ainda hoje, nesta região que faz fronteira com a França, conserva-se a lembrança da sua passagem. Era designado como amante apaixonado da pobreza. Na cidade de Montpellier, centro da revolta calvinista, os católicos haviam sido expulsos, as igrejas arrasadas ou arruinadas, as profanações eucarísticas multiplicadas. O rei Luís XIII resolve fundar nessa cidade um colégio para a defesa da fé. O padre Regis é designado como professor desse colégio. Ao lado do magistério, desenvolve intensa ação popular, dedicando-se às pregações missionárias. Seus votos solenes, que haviam sido retardados por todas essas tarefas a ele confiadas, finalmente pronuncia no dia 6 de novembro de 1633. Mais que qualquer coisa, a diocese de Viviers havia sido sacudida pelas guerras da região. Para piorar a situação religiosa, os bispos nomeados não haviam tomado posse da diocese no decorrer dos últimos 50 anos. No ano de 1634, finalmente, um jovem bispo assume a diocese de Viviers e resolve fazer a visita pastoral, designando o padre Regis para acompanhá-lo, entregando a este as aldeias das montanhas. O padre Regis dedica-se aos montanheses, mas precisou também atuar sobre o clero relaxado, que se aborrece com o zelo missionário e o calunia junto ao bispo. Este escreve aos superiores do padre Regis, explicando que sua presença era indesejável de agora em diante. Quando recebe ordem de suspender suas atividades na diocese, o futuro santo responde: sou tão desprovido de luzes que não me espanto de ter cometido muitos erros. E não procura justificar-se. No fim do ano de 1634, tendo recebido conhecimento do zelo e dos sofrimentos dos jesuítas no Canadá, pede para ingressar em suas fileiras, mas não era este o plano de Deus, e seu superior provincial lhe respondeu: seu Canadá será a região de Vivarais. Seguiu para essa região com um companheiro. Este se estabelece em uma aldeia enquanto o padre Regis se encarrega de visitar os pobres na montanha. Às vezes não conseguia voltar à noite, pois os caminhos eram péssimos. Certa ocasião, permanece muitos dias ausentes, pois as tempestades de neve haviam destruído os caminhos
e ao voltar está mais magro do que nunca. Continuamos amanhã, no segundo dia do Trito. Por hora, vamos fazer a oração a São João Francisco Regis. Oremos. Peço permissão ao meu Deus Todo-Poderoso, meu Criador, para pedir a intervenção de São João Francisco Regis, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Regis, vós que fostes uma arma de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhou para aliviar o sofrimento dos pobres e oprimidos, dos doentes e encarcerados. Vos rogo em nome do Santo Evangelho, que tanto pregastes, que venha em meu socorro nesta hora de desamparo em que me encontro. Sei que somente receberei aquilo que tiver merecimento, pois isso vos imploro, que me torneis digno de receber tal graça, mostrando-me os meus erros, livrando-me do orgulho e de todo e qualquer preconceito que eu possa ter dentro de mim, para que eu possa me entregar totalmente ao amor ao próximo, tornando-me também um soldado de Cristo. Assim seja. Amém. Fique com Deus, por intercessão de São João Francisco Regis, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.